Nessa aula, nós vamos começar a parte de condicionamento das partes plásticas do chassi ou das partes de borracha do motor. Lembrando, o motor tem que estar frio, já tem que ter sido lavado, já tem que ter sido seco e o motor desceu para a temperatura ambiente. Nós temos duas aulas associadas à parte de condicionamento. Por quê? Essa aula vai ser o método mais demorado e o que fica com um acabamento um pouco pior em relação à próxima aula, que é a aplicação de produto de uma forma manual, tá? Então nós vamos utilizar apenas um aplicador de espuma e, se necessário, uma microfibra. Eu peguei uma microfibra aqui branquinha, já bem usada, que eu estava usando para selante, e vou utilizar ela aqui na aula. Para fazer uma coisa diferente, mas os senhores podem utilizar uma microfibra de 230 GSM, pode ser com corte a laser ou pode ser com borda de costura, tanto faz, tá? Eu tenho aqui dois produtos. O primeiro é o Prot Renova da Protelin, é uma pasta vermelha, tá? E o segundo produto é o Bare Bones da Chemical Guys. Tá? Ele é um selante em forma de spray, é um líquido. Eu vou deixar esse cara aqui para aplicação da próxima aula, que vai ser através de pulverizador, através de compressor. Eu tenho dois tipos de compressores, nós vamos ver esses dois tipos de compressores. O com uma ponta de 0.4 e um compressor de pintura, adaptado ao nosso serviço, que é muito mais barato que o compressor que eu tenho aqui para fazer trabalho mais fino. Então, este cara, como é líquido, eu poderia aplicar no processo manual. Óbvio que eu poderia, ou eu borrifaria sobre a peça e depois distribuiria o produto, ou eu faria aplicação na minha esponjinha e depois distribuiria o produto, tá? Então, deixaremos esse cara de lado nesse primeiro momento, nessa aula, tá? Antes de começar a aplicação, eu queria deixar claro alguns pontos associados, e por isso que eu quebrei essa aula em duas frentes ou em duas aulas, tá? Quando eu faço uma aplicação manual, convém vocês conseguem entender de uma forma mais rápida que é uma aplicação mais demorada, certo? Certo. Porque eu tenho que pegar mangueirinha por mangueirinha, conexãozinha por conexãozinha, centímetro por centímetro e vir aplicando o produto manualmente, tá? Eu preciso de um tempo de cura e após esse tempo de cura eu venho retirando o excesso, se necessário e se for o seu gosto ou o gosto do cliente, tá? Eu não consigo acessar todas as partes do carro porque, assim como no processo de lavagem, eu sou limitado. A minha mão é grande, a minha microfibra, o meu aplicador, seja qual aplicador for, é grande, então eu posso vir com o auxílio de um pincel. Sim, posso vir com o auxílio de pincel, porém o pincel também é limitado. Ele tem uma altura, vocês viram que ele tem um diâmetro, mas eu não consigo acessar todas as regiões. E se eu acesso as regiões mais difíceis, não fica com acabamento tão bom ou tão premium, ou ele não protege do jeito que deveria proteger, tá? Então, além de ser demorado, ele fica com um acabamento com uma profundidade não tão boa e um acabamento um pouco mais menos perfeito em relação à próxima aula, que é o processo de aplicação do condicionamento através de um mini compressor, onde o líquido se transforma em gás e aí sim em gás, uma forma gasosa através do ar, para vocês entenderem melhor, né? Não é que vira um gás, mas o líquido, ele convém um ar, ele meio que forma um gás para conseguir acessar. Então, eu tenho algumas limitações nesse método de aplicação, principalmente nos cantinhos, aonde eu teria que dobrar o meu aplicador ou com o pincel forçar. E naquele cantinho, com certeza, eu não conseguiria remover o meu excesso, me dando uma uniformidade ao meu acabamento e muitas das vezes pecando um pouco o acabamento com relação a alguma peça original, aquele aspecto que sai de fábrica com aquele tom perfeito, aquela uniformidade perfeita, que é o que a maioria dos clientes de carros premium busca com você, tá? Então, deu para entender um pouco dessa diferença. Agora que deu para entender,
eu vou trazer a câmera um pouco para frente, não tem muito segredo, tá? E vou começar a aplicar nas partes maiores. Eu vou deixar as partes mais difíceis para a próxima aula. Então, vem comigo, vamos aplicar e vamos ver de que jeito nós temos que passar e como e a quantidade que nós temos que passar o produto aqui na peça. Vem comigo, tá? Beleza! Aqui ficou bem claro e eu aproximei bem para vocês verem algumas das coisas que eu quero passar para vocês. Alguns pontos de atenção. Como é uma pasta, primeira coisa, a minha esponja já está condicionada, tá? Vocês conseguem ver isso aqui na borda, que está mais escuro? Isso é excesso de produto, tá bom? Então ela já está condicionada, então eu tenho uma economia de produto, uma vez que eu só passo esse produto quando eu estou com o meu sistema aqui inteiro limpo, tá? Eu não vou pegar aqui, entrar e esfregar, eu vou apalpar, já vão se acostumando que isso utilizaremos e vou reforçar na aula de proteção, lá no final do curso. Apalparei e ele trará um pouco do produto, um pouco esvermelhado, tá vendo que ficou um pouco vermelhado? É o suficiente, tá? Não precisam exagerar na dosagem, tá? Vamos passar aqui no filtro de ar, uma peça plana, fácil, e olha só, eu vou fazer metade, metade, e quando eu venho passando, os senhores podem passar de forma circular, forma orientada, vai de vocês. O interessante é que vocês façam com muita calma e peguem todos os cantinhos. Lembre-se, os plásticos são porosos, as mangueiras, às vezes, têm entradinhas, são dutos, tá? Então os senhores terão que pegar tudo sem exceção para proteger. Essa proteção aqui nos traz o quê? Nos traz uma uniformidade, uma proteção contra sujeiras, proteção contra raios UVA, UVB e também evita o esbranquiçamento e o endurecimento das peças que ela vai ficar presente, dos plásticos, borrachas, enfim. Esse cara aqui, muito importante, você tem que usar uma proteção que aguente altas temperaturas. E eu tenho proteções que aguentam 600 a 800 graus, tá bom? Porque aqui esquenta demais e como é muito quente aqui e se utiliza por muito tempo, essa proteção pode acabar sendo pulverizada de uma forma rápida. Então aqui já ficou claro, vocês conseguiram ver a diferença que eu vou dar. Nessa aula aqui eu não vou falar para vocês como deixar opaco protegido ou brilho protegido. Vamos falar a última aula sobre tipos de acabamento entre opacidade e brilho, tá? Então vou deixar nesta forma uniforme, ou desta forma uniforme, que é com brilho, voltado mais para brilho do que para opacidade, tá? Olha, distribuir, aí eu venho, coleto mais produto, tá? E faço aplicação numa segunda peça, aqui na minha capa de bateria. Eu já faço essa distribuição na minha capa de bateria. O que eu queria mostrar para vocês, quando for mangueiras, tá? Aí que tá um dos grandes problemas. Se essas mangueiras são superficiais, é fácil, eu venho fazendo. Mas se eu tenho uma mangueira lá no fundo, a dificuldade vai ser grande de eu conseguir acessar. E muitas das vezes, se eu acesso, eu vou forçar. Eu posso rasgar, tirar alguma conexão, quebrar algum fio. Eu posso danificar o patrimônio do cliente, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar. Lá no meio, aquela mangueira aqui, essa aqui, pretinha aqui, eu consigo acessar? Acesso, mas já com dificuldade, ó. Eu não consigo dar um acabamento muito bom a ela. Então, esse meu tipo de aplicação, vocês conseguem entender que é muito mais superficial do que profunda? Então, é um acabamento que dá uma uniformidade aqui para o meu cliente. Ele vai olhar e vai bater o olho e vai falar, nossa, que coisa linda, mas ele não está 100% protegido, tá? O que nós podemos fazer é pegar um pincel de um cabo longo, cerdas mais longas, né? Apalpar ele aqui e vir, deixa eu tentar mostrar com vocês, aqui nessa mangueira e tentar, olha,
e tentar aplicando o produto de uma forma mais profunda. Concordam comigo? Olha lá. Eu consigo vir fazendo esse trabalho. É um trabalho extremamente delicado, extremamente técnico, tá? E lembrando, eu não consigo, com o pincel, por exemplo, fazer muito bem as laterais dessas mangueiras, tá? Eu faço muito bem a parte superior e as laterais eu já pego. A parte de baixo, nem este processo, nem o próximo processo com pulverizador eu vou conseguir aplicar, tá? Mas eu deixo um aspecto um pouco mais bruto, mas eu consigo proteger, tá? Cantinhos como esse, eu tenho uma dificuldade absurda de fazer com o meu aplicador. Eu vou esfregando e eu não consigo acessar muito bem aqui dentro, tá? Então eu venho com o meu pincel e venho fazendo todos esses cantinhos. Faço cantinho aqui, faço cantinho aqui e venho fazendo todas essas regiões, tá? Então, vamos lá. Eu não vou fazer no motor como um todo, porque nós vamos ficar aqui meia hora e basicamente é isso que eu vou fazer. Em peças maiores, resumindo, vou utilizar um aplicador. Em regiões menores, eu vou vir com o auxílio de um pincel, principalmente em cantinhos, entradas de mangueiras, indutos, ou para dar um pouco mais de profundidade ao meu acabamento, tá? Esse produto da Protelin que eu estou utilizando, Prot Renova, eu não passo em chassi, tá bom? Mas eu posso utilizá-los em plásticos externos, lembre-se muito bem disso, e em caixa de roda também. Assim como o Bare Bones pode ser utilizado em plásticos, em motor, em caixa de roda e no chassi do carro. Mas aí, na próxima aula, a gente contempla a proteção do chassi. Vocês podem fazer isso com verniz de motor? Podem fazer com verniz de motor. Cuidado que verniz de motor, ele é à base de solvente, muitos deles. Então, se é solvente, é inflamável, vai dar um overspray e os senhores poderão ter algum tipo de acidente se não souberem manuseá-lo corretamente por conta de ser inflamável. Uma faísca que pode gerar alguns tipos de problemas para vocês, uma explosão e até uma morte, tá bom? Então cuidado com isso aí. Não utilizaremos aqui no curso por conta disso aí e também por ser muito, muito, muito forte, certo? A aula de hoje, esqueci de falar, e a flanela? Você falou talvez utilizar a flanela. A flanela talvez, se eu fiz uma região em excesso, vamos pegar aqui, ó. Suponhamos que eu fiz o meio aqui. Vocês conseguem ver essa bolinha aqui? Essa bolinha tem excesso, tá vendo? Eu venho com uma microfibra e venho tirando o excesso e trazendo a uniformidade na minha aplicação, tá? Então, a minha flanela de microfibra, ela vai servir para quê? Ela vai servir para caso eu perca a mão, coloque um excesso de produto na minha peça. Após a ancoragem de 5 a 10 minutos, mais ou menos, do produto sobre a superfície, eu venho e retiro o excesso, tá? Fiquem tranquilos, não precisam ficar preocupados se, você está esfregando, o produto vai sair na minha microfibra. Não, aquilo que já ancorou, por isso do tempo de cura total que o fornecedor indica. Aquilo que já ficou preso, ficou preso. Aquilo que saiu é porque ele estava em excesso e não estava em contato com a superfície do meu plástico ou borracha, certo? Deu para entender? Boa sorte, uma lição de casa. Aí eu recomendo para vocês agora. Recomendo que os senhores façam essa hidratação de uma forma manual, sim, no primeiro motor, tá? Por quê? Vocês precisam marcar no relógio quanto tempo vocês demoram para hidratar. Qual é a dificuldade para dar um acabamento bom em relação à próxima aula, ao próximo processo? Isso é muito importante, porque quer dar um tapinha mais geral, quer dar de cortesia uma lavagem mais superficial, em vez de você utilizar o vapor ou até mesmo a microfibra com um pincelzinho, vem com esse método de finalização. Quer fazer um full detail com muito mais perfeccionismo, tudo que dá, tudo que o carro me permite de limpeza em todos os sentidos, os senhores terão que utilizar
processo de acabamento da próxima aula, tá bom? Deu para entender? Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem. Eu não vou ficar aqui praticando, prefiro falar mais e mostrar os pontos positivos e negativos para vocês, tá? Do que eu ficar aplicando e vocês vendo. Isso aí vocês conseguem fazer de uma forma muito tranquila. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou preparar a próxima aula. A próxima aula é bacana, mas vocês vão gostar. E aí vocês vão ver que a próxima aula é vida. A próxima aula dá um acabamento ímpar que nenhum concorrente de vocês faz ou chega ao nível que nós vamos fazer aqui. Fechou? A gente se vê. Valeu e tchau!